Saudações, nossos amigos e telespectadores que nos assistem daí de casa. Está a começar a lição da Escola Sabatina no canal Luz no Escuro. Hoje temos mais uma edição, mais um programa especial para analisar a lição da Escola Sabatina. Mas antes de começar o estudo da lição da Escola Sabatina, queremos endereçar o nosso agradecimento a todos que têm apoiado este canal, este projeto, através dos vossos comentários. Nós temos o nosso amigo Bento Antônio, que nos vem de Inhassoro. Muito obrigado por assistir o canal Luz no Escuro e por deixar o seu comentário. Temos também o nosso amigo Orlando, né? Nosso amigo Orlando, só que infelizmente não colocou de onde nos vem. Temos pastor líder que nos vem de Morombe. Muito obrigado. Temos outros amigos, assim como internacionais, temos nossos amigos que nos vêm do Brasil. Muito obrigado por nos dar esse suporte. Então fica aí uma dica para você que está a assistir agora o canal Luz no Escuro. Pare e acesse o campo de mensagem, coloque o seu nome e de onde nos vem. Isso nos ajuda, nos dá um feedback para termos a ideia da dimensão do canal em si. Para avançar, acho que vocês conseguem ver que hoje, em especial, tenho a honra e o prazer de poder receber ao nosso programa a nossa amiga Dalma. Ela vem aqui para esta conversa muito especial. Então vou deixar esse espaço para poder saudar os nossos amigos e dizer como foi a lição da Escola Sabatina. Muitíssimo obrigada pelo privilégio conseguido de poder estar aqui, deste lado. Quero agradecer a todos os internautas que nos assistem daí de casa e dizer que é um privilégio enorme poder estar aqui para podermos juntos compartilhar a lição da Escola Sabatina. Ok. Então, nós é que nos sentimos honrados por te receber, né? Então, nesta semana, nós temos uma lição muito especial, a lição número 4, que tem como título Compartilhando a Missão de Deus. Na lição número 3, nós aprendemos algo muito especial, que é o chamado de Deus, né? E Deus nos chama para que nós possamos sair da nossa zona de conforto, para que nós possamos fazer aquilo que é a sua vontade. Nós conseguimos ver isso através do grande patriarca Abraão, né? Ele foi chamado por Deus e deixou os seus pais. Ele foi para uma terra que o Senhor lhe mostrou para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Então nós vimos que não há necessidade de nós dizermos que para cumprir a missão de Deus ou para nós sermos missionários, há necessidade de poder sair de Moçambique, por exemplo, para Angola. Onde você está, você pode se tornar um verdadeiro missionário, né? E a mensagem deve começar na sua casa e já passa para os demais. Então, na lição desta semana, nós vamos além disso, compartilhando, né, a missão de Deus. Mas antes de começarmos a debruçar essa lição, vamos ler o nosso verso áureo, que se encontra no livro de João, capítulo 3, a partir do verso 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Interessante, né? O verso que nós lemos, encontramos o próprio Cristo, né? Quer dizer, amem uns aos outros, e quando vocês fazem isso, as pessoas vão conseguir ver em vocês que vocês são os meus discípulos. E nós já clarificamos esse assunto de o que é discípulo, né? O discípulo é uma pessoa que se encontrou com Cristo e, acima de tudo, a vida dele se transformou e transmite essas mesmas boas novas para outras pessoas. Então, o amor é um dos itens importantes que nós vamos analisar. De recordar que nós, nesta intervenção, nesta conversa, vamos nos basear em 2 capítulos principais, que se encontram no livro de Gênesis, capítulo 18 e 19. Então, vamos poder ver a história de Abraão e de que forma, até um certo ponto, isso deve se refletir nas nossas vidas nos tempos atuais. Então, são 3 itens que nós vamos analisar. O primeiro item, vamos falar sobre a questão de hospitalidade. O segundo item, vamos falar sobre amor. E, por fim, nós vamos falar sobre a importância da oração intercessora. E
Por última instância, vamos ver os resultados de nós refletirmos esses ites e a esperar todos nas mãos de Deus. Então vamos começar com o primeiro item que vai falar sobre hospitalidade. Afinal de contas, quando falamos de hospitalidade, estamos a falar do quê? Exato. Falando da hospitalidade, nós estamos a falar muito mais da capacidade que uma determinada pessoa tem de poder tomar a iniciativa de convidar uma pessoa, por exemplo, para poder estar em sua casa. Exato. Então, nós vamos ver aqui pela história de Abraão que ele estava aí sentado e de repente viu 3 viajantes. E o que ele fez? Ele tomou a iniciativa de poder ir ter com aquelas pessoas e convidá-las para sua casa. Então, nós vamos ver um exemplo de hospitalidade por parte de Abraão. De seguida, o que ele teria feito, Abraão? Ele, depois de ter convidado a eles, teria preparado um mantimento para que eles pudessem comer. Além disso, lavou os seus pés e falou para eles de modo que pudessem se recostar para que pudessem descansar. Então, nós vemos aí um exemplo de hospitalidade por parte desse patriarca, por parte de Abraão, algo muito interessante que faz com que a lição da escola sabatina seja ainda mais interessante, de modo que nós também possamos seguir esses exemplos de hospitalidade. Exato. Então, quando nós falamos de hospitalidade, é claro que esse termo você já ouviu várias vezes, mas às vezes nós não tornamos esse termo num sentido mais prático. Então, ser hospitaleiro ou hospitalidade é você ser uma pessoa que possa receber as pessoas, mostrar o verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor. Muitas das vezes, nós quando conhecemos um amigo, né? E queremos com que esse amigo possa conhecer a Cristo, a primeira coisa que nós fazemos, convidamos esse amigo para a igreja. Mas esse é um grande erro. O primeiro lugar, ou um dos primeiros lugares especiais que você deveria convidar este amigo, é convidar esse amigo para a sua casa. Afinal de contas, preparar um lanche e convida esse amigo para a sua casa. Porque na igreja é muito fácil você camuflar ou mostrar um tipo de caráter que de verdade não te pertence. Mas na sua casa, você reflete aquilo que é o seu verdadeiro caráter, aquilo que você é. Então, nós temos que mostrar hospitalidade, independentemente de onde nós estivermos. Né? A lição acentua isso, né? Independentemente. Você está no seu setor de trabalho, você tem que mostrar hospitalidade para as pessoas. Você está caminhando, você tem que mostrar hospitalidade. Nós, como sendo cristãos, não temos que quer dizer, ter duas cores, né? Uma cor nós já apresentamos na igreja, mas uma cor nós já apresentamos aonde? Na sociedade. Porque isso pode nos dificultar ou nós podemos ser uma barreira para que as pessoas não conheçam a Cristo. Então, muitas das vezes nós temos sido pedra de tropeço para as pessoas, porque nós advogamos que somos cristãos, mas no sentido mais prático, nós não praticamos o cristianismo. O cristianismo é nós sermos hospitaleiros. Nós vemos aqui o exemplo bem claro de Abraão. Abraão tomou iniciativa, né? Tomou iniciativa e foi ao encontro, né? Ao encontro daqueles viajantes. Ele pediu para que eles pudessem repousar. Quantas vezes temos um hino especial, né? Que às vezes nós podemos perder a oportunidade de hospedar anjos pensando que são pessoas. Nesse caso, Abraão pensava que eram simples viajantes, mas no seio daquelas pessoas estava aqui o próprio Deus. Então, muitas das vezes nós rejeitamos as pessoas. Temos histórias de pessoas que, por muitos anos, eles não conseguiam, conceber, né? Mas, por acolher algumas pessoas em suas casas, dar mantimento, dar de beber, banhar, tudo mais. Depois de um ano, a pessoa fez o quê? Já tinha a barriga. Mas por quê? Porque quando nós hospedamos, aí vai uma lição muito especial. Quando nós hospedamos, beneficiamos aquilo que as pessoas estão ao nosso redor. Mas, na última instância, nós somos já abençoados, né? Somos abençoados porque nesta conversa de quem? De Abraão, o que aqueles viajantes prometeram? Que eles viriam no próximo ano e Sara já teria o quê? Um filho. Então, é importante sim nós sermos hospitaleiros, porque nós transmitimos a bênção para outras pessoas, mas nós recebemos a bênção espiritual, né? E Abraão, ele presenciou isso. E isso pode acontecer na sua vida, meu amigo. Você só apenas
por ver uma pessoa que está a viver na rua, preparar um simples mantimento, um mata-bicho e ele dar, é uma forma de poder praticar hospitalidade. Tirar um pouco daquela roupa que você tem. Não aquela roupa que está de qualquer maneira que nem você gosta. Aquela roupa que você gosta, tira e dá a uma pessoa. É uma forma de praticar o que? Hospitalidade. Então, somos chamados a fazer o que? A ser uma bênção para outras pessoas. Então, vamos para o segundo item, que é sobre o amor, né? Vamos falar sobre o amor. Primeiro é que, depois que Abraão conversou com aqueles viajantes, despediram-se, mas eles trouxeram uma mensagem que eles estavam a subir para Sodoma e Gomorra. E lá Deus ia destruir aquele povo. Já perceberia? Destruir aquele povo por causa de ser um povo promíscuo, né? E que, acima de tudo, as maldades deles subiram até o trono de Deus. E Deus queria exterminar aquele povo. Mas Abraão, antes disso, é que Abraão vivia com seu sobrinho Ló, né? Exato. Mas por causa do desentendimento que existia entre os empregados de Abraão, os empregados de Ló, eles tiveram que se separar. E Ló subiu para Sodoma e Gomorra, né? Então, quando Abraão tomou conhecimento que o Senhor traria um juízo, traria uma destruição para aquelas cidades, em primeiro lugar, ele sentiu-se ou teve compaixão, primeiro, daqueles povos e principalmente do seu sobrinho Ló. Então, e outra coisa mais interessante é que antes, esses reis, né, de Sodoma e Gomorra são reis que, por uma eventualidade, eles guerrearam. E eles eram consagrados como sendo inimigos. Mas, a despeito das guerras anteriores que tiveram, mesmo assim, Abraão nós encontramos ele a interceder a favor daquele povo. Então, nós vimos que Abraão olhava as pessoas com os olhos de Jesus. Mas qual é a aplicação que nós podemos encontrar sobre o amor para com as pessoas? Primeiramente, é muito importante que nós possamos desenvolvermos o espírito de cortesia. Exato. E dessa maneira, se nós formos a desenvolver o espírito de cortesia, consequentemente, certamente que poderíamos amar as pessoas. Uhum. Mas para que nós possamos amar as pessoas, precisamos primeiramente desenvolvermos o relacionamento com Deus. E nós vamos perceber, na verdade, que Abraão era alguém que havia desenvolvido um relacionamento com Deus, era conhecido mesmo como sendo que amigo de Deus. Exato. Então, diante de tudo isso, nós vamos perceber ao desenrolar da história, na verdade, que Abraão teria intercedido por aquele povo. Mas de que maneira? Demonstrando o seu amor. Então, é muito importante mesmo que nós, primeiramente, para que nós possamos desenvolver esse amor pelas pessoas, possamos, na verdade, termos aquele espírito de compaixão também, nesse caso. Exato. Agora, tendo humildade, tendo compaixão pelas pessoas, certamente que nós poderemos, dessa maneira, transmitirmos ou exalarmos aquilo que nós temos. Porque, primeiramente, eu devo ter amor dentro de mim para, de seguida, fazer o quê? Dar a outra pessoa, transmitir para outra pessoa, porque nós doamos aquilo que nós temos. Exato. Agora, tem como eu dar amor a uma pessoa, sendo que eu, por mim mesmo, não tenho amor? Então, é a razão de, primeiramente, haver amor, o amor por Deus, nesse caso, e de seguida, vou amar o meu próximo de tal maneira que eu amo a mim mesmo também. Exato. Mas, primeiro a mim, deve começar de mim. Então, Abraão, ele foi uma pessoa mesmo que teria mesmo baseado esse conhecimento que teve de Deus para que pudesse exalar esse amor pelas pessoas. Olha, é interessante. Você pode concordar comigo. Uma pessoa que é feliz na vida sempre deseja que outras pessoas possam ser felizes. Exato. Uma pessoa que é infeliz sempre deseja uma infelicidade para outras pessoas. Exato. Isso é automático. Não é o que você acha, mas é aquilo que é. Exato. Então, Abraão, ele tinha um senso do amor a Deus. Quer dizer, nós não amamos. Ok? Nós não amamos. Mas nós buscamos esse amor. O amor existe em Deus, que é a fonte do amor. Então, diariamente precisamos nos achegar a esta fonte para que nós possamos buscar o amor para nós. Exato. E ao buscar esse amor, vamos compartilhar este amor para com as outras pessoas. Então, é importante, é por isso que Cristo diz que
quando você diz que ama e ama o seu amigo, então isso não é amor. Isso é a forma sofisticada de amar, mas isso não é amor. Exato. Amor é amar o seu inimigo. Então, é isso. Se você não tem tempo em qualidade, em quantidade, com qualidade com Cristo, dificilmente você vai conseguir amar o seu próximo. E uma das coisas, na verdade, que fazem com que nós não tenhamos, ou sim, não tenhamos um amor genuíno pelas pessoas, Exato. é pelo simples fato de sermos egoístas. Exato. Então, há uma coisa, na verdade, que precisa mesmo ser trabalhada em nós, é essa parte do egoísmo. O eu. Exatamente. E quanto mais nos entregarmos a Deus, quanto mais nos submetermos a Deus, certamente Exato. que Deus poderá fazer o que? Eliminar esse ego que há em nós. Exato. Então, é muito importante, internautas, que nós possamos, na verdade, a cada dia buscarmos mais de Deus, de modo que possa eliminar o ego que há em nós, de modo que possamos fazer o quê? Exalar esse amor aos nossos irmãos, até as pessoas que nós dizemos que nos odeiam, Exato. né? Porque uma das maneiras, na verdade, de demonstrar amor é você devolvendo o mal pelo bem. Pelo bem, Exatamente. exato. Então, quanto mais nós amarmos aquelas pessoas, orarmos por aquelas pessoas, certamente que poderemos ver algo incrível naquelas pessoas, Exato. a ponto delas próprias até perguntar: eu fiz tanto mal para você, mas mesmo assim você continua me amando. Me amando. Então, nós vamos ver, na verdade, que Abraão foi exatamente esse homem, porque até orou pelos seus inimigos. Os seus inimigos. Exato. É algo muito difícil. Exatamente. Né? É algo muito difícil. Mas é aquilo que se diz. Eu, às vezes, na vida, eu digo, tem desafios que Deus permite com que eu possa passar. E um dos desafios é praticar o verdadeiro cristianismo. Exatamente. Que é perdoar. Há momentos que existem pessoas que fizeram tanto mal comigo, né? Fizeram mal e eu tive conhecimento dessas pessoas. Mas essas pessoas um dia me pedem algo. Sabe o que vem em primeiro lugar? Essa pessoa me fez mal. Mas eu digo, esta é a oportunidade de eu praticar o verdadeiro cristianismo. Exatamente. A despeito do mal que a pessoa me fez, eu vou fazer o bem. Não é por causa de mim, porque se fosse por mim, eu não faria nada. Mas por causa de Cristo, eu faço. Então, amigo, é o momento de você refletir. Quantas vezes você teve a oportunidade de ser uma bênção para outra pessoa, mas a barreira que você encontrou é que essa pessoa era seu inimigo. Essa pessoa você não gostava da pessoa e você limitou, além de construir o ponto, você construiu o quê? Muro, para que não houvesse ligação entre você com essa pessoa. Então hoje Deus te chama para que acima de tudo ame a todos, sem distinção, seu inimigo assim como seu amigo, para que acima de tudo você possa conseguir compartilhar esse amor, porque a Bíblia diz, Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Então fica bem claro. Se você não ama, de verdade você não conhece a Deus. Você pode ter o título de cristão, porque todos nós carregamos esse título. Mas esse título, por si só, não tem nenhum valor quando não produz o fruto de Espírito. Nós encontramos no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22 a 23. Exato. Que é mansidão, longanimidade, domínio próprio. Esses são frutos do Espírito. E você deve produzir se que você é cristão. Então avançamos para um dos últimos aspectos sobre a oração intercessora. Né? A oração intercessora. Né? Então nos traz aqui de que modo Abraão, né, exerceu essa oração intercessora a favor daquele povo. E o que Deus fez no final. Nós vamos perceber aqui, na verdade, que Abraão, tendo orado mesmo por aquelas pessoas, até que antes mesmo disso, nós vamos ver aí aquele desenrolar mesmo da intercessão que Abraão estava a fazer perante Deus. E nós vamos ver, na verdade, a ousadia por parte de Abraão. De fato, a própria Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, nesse caso. Então, nós precisamos ser ousados em algum momento. Então, Abraão teria mesmo intercedido por aquelas pessoas, falando, mas Senhor, e se forem 50, e se forem 45, 30, até chegar em 10, exatamente. Então, diante de tudo isso, nós vamos perceber que, na verdade, Abraão possuía um espírito de oração, né? Um espírito de amabilidade pelas pessoas, o que é muito importante mesmo que nós possamos desenvolver a cada dia. Abraão
certamente que sabia que aqueles habitantes de Sodoma e Gomorra Uhum. eram pessoas promíscuas, que É viviam claro. em pecado e tudo Uhum. mais. Mas ele compadeceu-se, na verdade, daquele povo. Uhum. Ele exerceu aquela compaixão por aquelas pessoas. Ele se Exato. interessava, na verdade, pela salvação daquelas pessoas. Uhum. Por essa razão que ele insistiu tanto a Deus, de modo que Deus pudesse ver por aquelas pessoas. Exato. É verdade que, diante de tudo isso, havia lá o seu sobrinho, nesse Não, caso. exato. Uhum. Então, diante de tudo isso, ela ainda cria, na verdade, que algumas pessoas poderiam sair salvas daquele Uhum. lugar. Mas, diante de tudo isso, vamos perceber, na verdade, que a oração intercessora de Abraão teria resultado em algo muito positivo diante Exato. de tudo isso. Uhum. Então, é muito importante nós percebermos que, na medida em que formos a orar por certas pessoas, uma das pessoas a serem transformadas Uhum. somos nós. É claro. Então, É claro. diante dessa transformação, nós estaremos fazendo o quê? Estaremos permitindo com que Deus, na verdade, possa estar conosco e, além Uhum. disso, os santos anjos possam ser comissionados para que aquelas pessoas possam ser salvas. Salvo. Então, é Exato. muito importante mesmo que nós possamos desenvolver esse espírito de oração. E Abraão é um exemplo mesmo de alguém que exercia Uhum. a oração. A oração. Uhum. A oração tem poder. A oração move o quê? Montanhas. Montanhas, Né? exato. A oração move montanhas. É o poder. Onde nós vamos quando todas as coisas não dão certo nas Uhum. nossas vidas. É onde nós encontramos a força. Então, nós encontramos Abraão a interceder a favor daquele povo. Exato. Então, vamos buscar alguns elementos importantes. Intercedeu. Primeiro elemento. Abraão tinha olhos para olhar, Exato. não olhos para julgar. Porque nós, às vezes, nós temos olhos para sempre criticar. Está a perceber? Olhos para nós proferirmos o quê? Juízo para as pessoas. Olha, você não tem chance. Não. Esse não tem como se salvar. Está a perceber? Isso é um espírito maligno. Isso não é de Deus. Porque nós acreditamos que Cristo morreu na cruz para todas as pessoas, para toda a humanidade, independentemente de quem seja essa pessoa, que tipo de pecado que já cometeu na vida. Está a perceber? Ainda está dentro, se a pessoa ainda está em vida, está dentro de quem? Da proteção de graça. Se um dia se arrepender, essa pessoa pode obter o quê? A misericórdia diante dos olhos de Deus. E essa pessoa pode ser salva. Então, nós encontramos Abraão, tinha certeza que lá tem pessoas que vão ser salvas. Então, eu tenho que continuar a orar, a perseverar. Nós encontramos a persistência dele. É uma forma de perseverar. Pode ser que na nossa vida, conforme nós vimos na lição anterior, nós pregamos na nossa casa e as pessoas não vão receber bem a mensagem. No final, o que você vai fazer? É se frustrar? Não. Sabemos que para que as pessoas possam se converter, não é a nossa eloquência. Exatamente. Não é a nossa forma didática de dar as lições. Mas o Espírito do Senhor é que converte as pessoas. Nós até podemos convencer as pessoas a acreditar em nós. Mas a conversão é obra exclusivamente do Espírito Santo. Então, nós quando damos estudos bíblicos, assim como as pessoas que vivem conosco, se falarmos de Cristo, essas pessoas não acreditar, o que devemos fazer? Devemos orar. E o testemunho de Gabriel, um ex-satanista, né, angolano, ele diz que quando nós oramos, né, anjos de Deus são comissionados e vão ao encontro dessa pessoa, né, vão ao encontro dessa pessoa que está nessa prisão, né, nessa escuridão, e diz, um semelhante está orando para que essa pessoa seja liberta. Se a pessoa aceitar, essa pessoa foi salva. Então nós vemos que é importante nós exercer a oração intercessora, porque muitas pessoas vão chegar no céu por causa da sua oração. Então nunca negligencie. Em algum momento nós oramos sempre, ou no nosso círculo de amizade, quando nós pregamos ou transmitimos a palavra, esperamos que haja uma conversão assim imediata. Hoje eu falei sobre Jesus para o meu amigo. Eu espero que hoje mesmo ele possa se converter. Mas entendamos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Sempre a nossa missão é fazer o que? É colocar a semente. Quem rega, quem rega, né, e quem dá o crescimento é o próprio
é o próprio Deus. Deus é que pode dar o crescimento. Ainda que isso não seja algo que nós possamos ver um dia, mas o mais importante é que nós fizemos a nossa parte. Então vamos interceder por todas as pessoas. Por todas as pessoas que sabemos que estão a passar por momentos difíceis. Vamos interceder por pessoas que sabemos que estão num momento difícil, porque estamos dentro deste grande conflito e nós sabemos a camada de jovens, assim como adolescentes, estão sendo alvos de ataques de Satanás. Então vamos interceder. E quando nós fazemos isso, nós estaremos a exercer o espírito de amabilidade. Exatamente. Amar as pessoas. Exatamente. E é um aspecto que eu penso que é muito importante frisarmos aqui, é sobre a vida de Abraão, enquanto Exato. ele intercedia por aquele povo. Uhum. Vamos perceber, na verdade, que há uma simbologia entre quem? Entre Jesus Cristo. Exato. Jesus Cristo é quem intercede por nós, está Uhum. junto com o Pai Claro. e está lá a interceder por nós. Exato. Então nós também temos que seguir o exemplo de Jesus também. Uhum. Então se Jesus está intercedendo por mim, Uhum. então significa que eu também devo interceder pelo meu próximo, Exato. pelas pessoas que infelizmente não se encontram, se calhar nos caminhos do Senhor. Uhum. Então é muito importante que nós possamos entender e compreender que é necessário nós fazermos o que? Nós intercedermos pelos nossos amigos. Exato. Há muitos amigos nossos que infelizmente ainda não conhecem a Jesus. Uhum. Então o que é necessário fazer? Orar por aquela Orar. pessoa. E certamente que a oração de um justo poderá salvar a vida daquela Salvar. pessoa. O livro de Tiago já diz tudo. Exatamente. Né? Já diz tudo. Então nós já avançamos para o final, né? Exato. O ápice da nossa lição. Né? Então nós vimos que depois de nós conseguirmos construir todos esses itens que nós mencionamos aqui, Exato. que é a hospitalidade, amor e o espírito de oração intercessor, no final das contas, já no capítulo 19, já encontramos o resultado. Exatamente. Né? Encontramos o resultado. A primeira coisa é que, claro, Abraão orou, né? Terminou, se o Senhor encontrar 10, o Senhor disse, se eu encontrar 10, eu não vou destruir. Mas, sabe, quer dizer, Abraão já tinha certeza que naquela cidade o Senhor não encontraria 10. Né? Exato. Mas mesmo assim ele era perseverante. E o interessante é que aqueles viajantes entraram na cidade de Sodoma e Gomorra. E quem encontrou? A pessoa que eles encontraram no portão. Foi Ló. Foi Ló. Né? Ló é o primeiro a fazer o quê? A dar boas-vindas àqueles Exatamente, viajantes. viajantes. E o mais interessante é que eles convidam para a sua própria casa. E encontramos um paralelo com o capítulo 18. Também Abraão, quando se encontrou com aqueles viajantes, convidou para que eles pudessem entrar. Né? E, além disso, ele se empenhou em fazer o quê? Em preparar algo para aqueles viajantes. Né? Viajantes. Então, nós encontramos que, de certo modo, ou até um certo ponto, Ló, apesar de estar numa sociedade ou numa cidade promíscua, ainda preservava alguns traços de caráteres que o identificava com Abraão, ou que tenha aprendido com seu tio Abraão, nesse sentido. Ele conservava aquilo, né? Ele estava mal, mas de verdade ele ainda conservava, por isso que convidou aqueles, né? Então, possivelmente que ele já estava, era um chefe, né? Porque não era qualquer um que ficava no portão, né? Pode ser que era um comerciante, quem sabe, né? Um oficial. Um oficial, quem sabe, né? Então, no final das contas, nós encontramos que os anjos, né? Nós vimos que de seguida o povo, por saber que existiam hóspedes naquela cidade, vieram dizer o que, tira esses para fora, nós queremos conhecer, né? Exato. Queremos conhecer. Então, e Ló rogou, não façam isso aos nossos visitantes. Eu tenho as minhas 2 filhas, né? Que ainda não conheceram nenhuma pessoa, né? Ou ainda não conheceram nenhum varão, né? Exato. Então, eu vou trazer e não façam mal. Então, nós vimos que aqueles viajantes feriram de cegueira aqueles homens, né? Exato. E no final, eles disseram que essa cidade vai ser destruída. Então, para tal, você deve sair. Né? É uma ordem que você deve sair. Leva as pessoas que estão consigo e saia da cidade. Exato. Nós encontramos que aí 4 pessoas se prontificaram para sair. Né? Possivelmente tenham outros familiares que disseram que eu ainda estou preocupado com os meus negócios, eu não vou sair daqui para aqui, está a perceber? Então, mais 4 pessoas saíram, que é o próprio Ló, as suas 2 filhas e a sua esposa. Só que, infelizmente, na caminhada, a esposa
quer dizer, os anjos deixaram uma recomendação, que eles possam correr, sair da cidade e não olhar para trás. Mas, possivelmente, a esposa de Ló havia deixado a peruca para trás, olhou e transformou uma estátua de sal, né? Então, por querer, quer dizer, ela queria sair de Sodoma, mas de Sodoma não saía dentro dela. Exatamente. Por isso que era muito difícil sair, né? Pode ser que era o último salto, né, que havia comprado. Pensava que deixou para trás, olhou para trás. Mas nós encontramos que foram livradas 3 pessoas. Mas o que nós podemos aprender em conexão com a oração intercessora e o salvamento dessas 3 pessoas? Exato. Um dos primeiros aspectos que eu acho fundamentais é a respeito do livre-arbítrio. Exato. Não. Nós temos o poder da escolha. E uma das coisas, na verdade, que Deus não tirou de nós. É claro. Quer dizer, enquanto eu intercedo pela pessoa, ou seja, oro pela pessoa, Exato. aquela pessoa poderá não aceitar a salvação. Exato. Nós podemos ver pela vida da esposa do Ló. Exato. Nós vemos também os gerros de Ló que não aceitaram a salvação. Então, é muito importante que nós não possamos coagir a pessoa de modo que possa aceitar Jesus. Exato. Não se obriga. Então, isso aí é uma escolha entre a pessoa e Deus. É claro. Nesse caso, então, Deus mostra quem realmente Ele é. Então, eu posso escolher de que lado eu quero estar. Exato. Então, é uma das coisas mesmo fundamentais que acho muito, muito importante que nós possamos ter isso em mente. Amigos, nós somos, na verdade, aqueles que buscam anunciar o Evangelho. E a lição desta semana nos leva mesmo a compartilharmos a mensagem de Deus. Exato. Somos missionários de Deus. Mas é importante que nós possamos reconhecer que quem faz a conversão das pessoas, quem é responsável pela conversão das pessoas é o Espírito Santo. Então nós não podemos obrigar alguém a se converter ou querermos mudar alguém. De maneira alguma isso pode acontecer. Nós vamos perceber que Ló, aliás, a esposa de Ló, certamente teria aprendido do próprio tio, do próprio Abraão, certamente que teria visto, na verdade, a fidelidade daquele homem, certamente que teria aprendido sobre Deus. Exato. Quando aqueles homens, aqueles visitantes vieram em sua casa, ela estava presente e ouviu, na verdade, que a cidade seria destruída. Exato. Mas, por sua vez, ela simplesmente não aceitou de todo o coração. E nós vamos ver o fim trágico dessa mulher, algo que poderá acontecer também com várias pessoas, mas é muito importante que nós possamos orar ainda mais por essas pessoas. É exato isso. É claro, é claro. Nós temos que orar. A nossa missão é a oração. Exato. O resto o Senhor é que faz. Exato. Então, muitas vezes nós temos esse problema. Nós queremos, até um certo ponto, a pregar a mensagem, a pessoa aceitar hoje. E nós nos preocupamos muito na quantidade de pessoas. Exatamente. E não na qualidade. Está a perceber? Então, às vezes, quando nós estamos num programa evangelístico, nós esperamos que possamos sair com 100 pessoas. Exatamente. Mas 100 pessoas que é apenas a quantidade. Mas em 2, em 3 meses, essas pessoas desaparecem. Exato. Porque não foi a qualidade. Essas pessoas foram convencidas de Jesus, mas não foram convertidas para Jesus. Exato. Então, temos que olhar nesse aspecto. É importante nós transmitirmos a palavra com maestria e, acima de tudo, deixar o espaço para que alguém possa escolher o que fazer. Então, muitas das vezes, a resposta final não vai ser de acordo com aquilo que eram as nossas expectativas. Exatamente. Pode ser que a nossa expectativa era converter 50, o Senhor converter 2 pessoas. Exato. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Então, porque são 2 pessoas, mas pessoas firmes. Exatamente. Está a perceber? Então, o que adianta 1000 quando não é nada? Só por ser mexido por um pouco, fugir. Então, e já automaticamente avançamos por um aspecto muito importante. A se submeter à vontade de quem? Divina. De Deus. Exato. Divina. Então, sabermos nos colocar no nosso lugar. Exato. Saber que você é um ser humano, mas ele é Deus. E o tempo de Deus não é o nosso Exato. tempo. O desejo do Senhor não é o nosso desejo. Então, permitamos com que, no final das contas, na última instância, com que o seu nome e a vontade de Deus possa prevalecer. Porque a nossa vontade, às vezes não é boa, né? O que nós desejamos hoje
pode não ser aquilo que vamos desejar amanhã. Sempre nós estamos, sofremos sombra de mudança, mas sabemos que o Senhor conhece as coisas, né, desde o princípio. Ele sabe de todas as coisas. Sabe por que essa pessoa está a levar muito tempo a não aceitar a mensagem. Pode ser que seja num sistema de casamento, né? Você, marido, quer mudar a esposa, bate na tecla. Não, vai atrás do Criador. Quem criou essa pessoa? Senhor, o Senhor me deu alguém, tá percebendo? Me deu alguém, mas eu não estou a conseguir. Senhor, faça alguma coisa. Mesmo que seja para os filhos. O Senhor me deu esse filho. E me deu como sendo mordomo para que eu possa cuidar desse filho. Mas está sendo difícil. Eu não vou conseguir. Senhor, possa intervir. Nós vamos ver que o Espírito Santo vai trabalhar. Mas às vezes nós tentamos com nossas forças. Não, você vai mudar, você vai mudar. No final, não muda a pessoa. Está a perceber? Então, é isso que nós queremos aprender. E essa lição é importante. Quando percebemos todos esses elementos, estaremos a compartilhar a missão de Deus para todas as pessoas. Para todas as pessoas. E assim estaremos apressando a volta de Jesus. Últimas considerações. Exato. Algo muito importante que penso mesmo que deveríamos levar em consideração. Falando um pouco mais a respeito da submissão divina. É preciso entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, não querermos obrigar Deus a fazer nossa vontade, não. Mas nós deixarmos com que a vontade de Deus seja realizada em nossa vida. Então, a partir do momento que nós aceitamos a vontade de Deus, certamente que nós receberemos as bênçãos. E as bênçãos cairão em mil. Então, é muito importante mesmo também que nós possamos sair da nossa zona do conforto, possamos ir além, de modo que possamos compartilhar essa missão e possamos sermos pessoas corteses, né? Possamos ser pessoas amáveis, com iniciativa e que sejam também hospitaleiras, nesse caso. Então, a partir do momento em que nós formos a exercer todos esses itens, certamente que muitas pessoas poderão serem convertidas e, claro, poderão querer conhecer o Deus que nós adoramos. Em algum momento não é necessário sentar com alguém e estudar a Bíblia, né? Mas o simples fato de você ter o Espírito, na verdade, de Cristo, né? Porque nós vamos perceber Jesus era manso e humilde de coração. E várias pessoas ficavam maravilhadas em estar com Ele, em sua presença. Então, Deus, na verdade, quer que nós possamos desenvolver esses frutos do Espírito Santo, quer que nós possamos desenvolver o caráter de Jesus Cristo. E há uma das coisas também que é muito importante que nós possamos levar em consideração. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, são exatamente esses frutos que são necessários nesse caso. Mas para que isso aconteça, nós precisamos permanecer em quê? Em Cristo. Exatamente. Então, permanecendo em Cristo, certamente que nós podemos ser essas pessoas que vão influenciar positivamente na vida das pessoas que estão ao nosso redor, começando aonde? Em casa, primeiramente. Porque é muito importante que antes de nós sairmos para bem distante, nós possamos ser uma influência positiva em nossa casa. E também, além disso, vamos perceber que através da nossa própria vida, as pessoas poderão seguir também o nosso exemplo. Um exemplo muito claro é de Ló. Né? Ele viu, na verdade, através do seu tio, que era alguém hospitaleiro e tudo mais. E nós vamos perceber que ele também trazia consigo esses traços. Então, o exemplo, na verdade, é muito importante. Não simplesmente falar, mas você demonstrar em ação. Porque o amor é isso. O amor é ação. É isso. Exato. Temos que deixar um legado. O melhor legado que você pode deixar na vida não é com as pessoas, mas é nas pessoas. Entendam isso. Deixar o legado nas pessoas. Então, que acima de tudo, nós sabemos que de uma ou de outra forma nós exercemos uma influência. Positivamente, assim como negativamente. Então, nós encontramos Abraão como sendo o patriarca, né? Que a bênção dele se estendeu para outras pessoas que estavam ao redor dele. Então, esse é o chamado de Deus para nós no dia de hoje. Para que nós possamos ter os olhos de Jesus. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não olhos para criticar, olhos para julgar, mas olhos para ver. Tá perceber? E ouvidos para ouvir. Ouvir a pessoa e ajudar as pessoas. Saber que a vontade de Deus, no final dos contos, seja feita. Não o que nós achamos, né? Então, vamos também
orar bastante. A oração tem poder. Amém? Exato. A oração tem poder. Porque Deus nos ouve quando nós oramos. Exato. Ainda que não possa te ouvir no tempo que você quer, Ele vai te ouvir e vai te responder. A Bíblia diz: eu tenho meus planos. Os meus planos que eu tenho para convosco são planos bem altos. Não são planos para que eu possa vos destruir, mas são planos para que vocês possam ter prosperidade. A melhor prosperidade que você pode ter nesta vida é a prosperidade espiritual. Exato. Porque é esta que vai poder te habilitar para que você possa ser o herdeiro do reino dos céus. Amigos, nós estamos a ver que este mundo não dá para viver. As coisas já estão mal. Mas, recordamos, a Bíblia diz que a tardança do Senhor é para que nós possamos nos converter. Se o Senhor voltar hoje, será que você iria para o céu? Possivelmente não. Então faça alguma coisa. A forma de exercitar a sua fé é se envolver aonde? Na missão, que é compartilhando o quê? Compartilhando a missão de Deus para as pessoas. E, por fim, quero te convidar, caro amigo, telespectador que neste momento está a assistir, que possa parar o vídeo. Veja ou certifique se você já está inscrito ao canal Luz no Escuro ou não. Se não, por que você ainda não está inscrito? Se inscreva ao canal, porque quando você se inscreve ao canal, você está participando no processo de pregação do Evangelho através do quê? Deste programa de estudo da lição da Escola Sabatina. Mas não para aí. Compartilhe o que este link ou este vídeo, essa matéria para outras pessoas, seus amigos, assim como familiares. E você se torna uma bênção quando você faz isso. Você prega o Evangelho quando você faz isso. E, por fim, possa ativar o sininho das notificações. Porque quando você ativa o sininho das notificações, das próximas vezes que nós trazemos mais um conteúdo novo, o YouTube vai te dar recomendação dos nossos conteúdos. E você estará sempre ligado ao canal Luz no Escuro. A nossa conversa termina por aqui, mas sempre nós esperamos com todo o prazer. A próxima oportunidade estaremos aqui para transmitir lições imperdíveis. Então você é o nosso convidado especial. Até a próxima vez. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus, amém.